que a gente entra, que é esse lugar da solidão da mulher negra. Que é um lugar assim, eu fui durante muitos anos a única preta do rolê, da turma, da galera. Não tinha ninguém. Era muito difícil ter homens negros nos ambientes. Era muito difícil eu ter pessoas, homens negros ou mulheres negras que eu pudesse me relacionar. Então, o estereótipo sempre foi dos meninos, dos galãs, da televisão. Eu muito projetava, eu era fã do Daniel San, do Karate Kid. Então, quando eu vi que na minha vida eu podia realizar os meus sonhos, porque tinha o ator da novela que eu tinha acesso, não tinha acesso ao Daniel San, o Brad Pitt, não tava tendo. Mas aqui você tinha o quê? Um Fábio Assunção, tinha uma… entendeu? Sim. Então, quando eu vi que esse lugar preenchia uma coisa da minha autoestima, da minha carência, e que me dava um pouco de passabilidade, as pessoas falavam de mim. E se colocou muito tempo eu nesse lugar da preta pegadora, como se eu não tivesse outros méritos, entendeu? Então, eu também alimentei isso por uma insegurança muito forte minha. De colocar nesse lugar da vaidade, de ser um pouco de troféu, um pouco de mérito, eu ficar… Por que é tão… né, hoje olhando, na época eu não via dessa forma. Mas por que é tão chocante eu ficar com um galã… Com o Paulinho Vilhena. Com o Paulinho Vilhena, com o Marcos Palmeiras. E Paulinho Vilhena, inclusive, nós três aqui pegamos, Ai, né? gente, aí, podemos pedir música no Fantástico. Por que era tão absurdo? E as pessoas botavam no lugar assim, você acredita que a preta… Sim, sempre uma questão, né? Sempre duvidando. Né? Por isso, porque eu nunca fui uma mulher padrão. Eu sou uma mulher negra, sempre fui assumidamente bissexual. Nunca tive um corpo padrão. Na maior parte da minha vida, eu sempre estive acima do peso. Do que dizem que é o peso ideal. Então, isso é obviamente que é terapia que eu tive que fazer. Mas eu aceitei e me coloquei nesse lugar também como um casco, né? Uma defesa. Como uma né? defesa, mais uma vez. Eu acho a sua trajetória muito bonita, assim. Porque eu vejo que… Você falou várias vezes aqui sobre terapia. Acho que uma frase ou outra você fala… Lógico que eu não pensava assim, mas através da terapia… E eu vejo que você… tornou muitas das suas inseguranças em potência. Exatamente. Né? Porque você tem toda a razão, mas também não foi de uma forma premeditada. Eu não entendi também. Foi muito mais no lugar de… Eu tava sendo tão atacada por ser quem eu era, né? E sempre fui, desde criança. Não é uma coisa só com a vida… E quando você entrou pra vida artística, que veio aquela capa do CD também, né? Que foi bombástica, né? Assim, foi bombástica. Época. E aí, mais uma vez, eu tinha duas opções. Quando eu vi aquela quantidade de preconceitos, né? Que na época não se dava nome, há 20 anos atrás. Hoje a gente dá nome. Homofobia, racismo, gordofobia. Só pra contextualizar… Explica como é a capa, a capa do disco, aquela bem louca, que acho que tá no programa de ler. Bota a capa aqui atrás. Bota. Isso dá pra pôr, hein, galera? Vamos botar a capa maravilhosa, inclusive. A capa é tranquila, porque eu tava com seios de fora, mas foi censurado. E aí eu e o Fernando Zarif, um grande amigo meu, que é padrinho do Francisco, já falecido, um artista plástico, assim, um ícone nas artes plásticas. O Zarif falou, vamos botar uma fita do Bonfim? Vamos botar uma fita do Bonfim pra cobrir? Falei, meu Deus, mas e aí, como vai ser? Ai, deixa, bebê, vamos botar. E a gente botou a fita do Bonfim, mas o encarte de dentro tem uma foto dupla, uma foto da Vânia Toledo, linda, que eu tô deitada, com o seio à mostra. Nada demais. Já vimos, né, a Playboy da Tchuca. Eu fiz. Nem eu lembro. Diversas outras coisas, né, muito mais. Com pelos um carnaval, uma praia. Enfim, você via mulheres mais Mas desnudas. claramente… o choque e o preconceito foi porque você não era… Padrão. É Exatamente. óbvio. Exato. Mas eu, que era pretinha no mundo da Tropicália…
Não tem Alice no Mundo das Maravilhas? Era eu, pretinha no Mundo da Tropicália. Na minha bolinha que eu vivia, que eu achava que todo mundo… De permissão, de que tudo todo mundo era livre, que todo mundo respeitava o outro, que todo mundo podia ser do jeito que quisesse. Quando eu saio da bolha, quando eu nem saio da bolha, eu sou… sou sugada. Quando eu vejo aquela quantidade de preconceito e de maldade, porque as pessoas também passavam do limite, eu fiquei com muito medo, eu fiquei muito assustada. Eu falei, mas eu só queria fazer música, mas eu só queria ser eu sou ousada. Não faria uma capa assim, sabe? Mega caretinha. E eu lembro que foi tudo muito natural, como tudo é na minha vida. Eu tava fazendo as fotos com a roupa. Eu lembro que a Manuela Janine era minha stylist na época. Olha que Manu. A Manu fazendo o figurino. E aí eu tava achando aquilo careta, fazendo umas poses. Eu olhei pra Vânia, eu falei, posso ficar pelada? Ela falou, claro. Eu tinha visto o livro da Sônia Braga, que ela tinha fotografado. A Vânia tinha fotografado muito nu, assim, eu achava lindo as fotos. Ela falou, claro que pode. Eu fiquei nua no meio da sala dela, de estar fotografando na casa dela. E ela começou a clicar. E aí, todo mundo falava, isso não vai dar em nada, né, Preto? Você acha que a gravadora vai deixar você… Falava, vai, por que não vai deixar? Por que não vai deixar? Eles são caretas? Eu sempre, vamos deixar sim. E não deu outra. Vieram várias barreiras, eu fui peitando todas elas. Mas aí, quando o disco saiu e tudo aquilo aconteceu, eu fiquei mal, eu fiquei uma semana assustada, porque aí… Aqueles programas de fofoca de tarde. Na verdade, meu pai tinha acabado de ser… Ministro, né? De ser empossado, fala? Ministro da Cultura. Então, quiseram me botar muito no lugar de sensacionalista. Sabe a filha do ministro maluca, que quer ficar pelada, que quer falar… E aí, tinha o combo da minha entrevista na Trip. Era uma entrevista que eu dei pro Fernando Luna, junto com um disco, quando eu lancei, falando que eu era bissexual, que eu já tinha feito isso, que eu tinha feito aquilo. Uma entrevista que eu falo… Eu me lembro que eu nunca imaginei. Eu falava com ele… Hoje eu não falo mais palavrão na minha vida, normalmente, assim. É mesmo? Não tenho mais esse hábito de falar tanto palavrão. Talvez por causa da Sol de Maria. Ah, pode ser. Que talvez. A gente muda um pouco. Hábitos, Eu falo assim, de vez em quando eu falo umas coisas. Mas eu não. Naquela época, eu era uma metralhadora de palavrão. E eu achei que dando a entrevista pra ele fosse tirar os palavrões. Você lê a entrevista, é com Stranger Doros. Era tipo eu falando das minhas vivências, das minhas coisas, mas com muito palavrão. E uma agressividade que eu tinha também, porque… Era eu enfiando o pé na porta, assim. Eu tinha que ter uma energia pra conseguir vencer aquilo tudo, pra conseguir me lançar. Porque eu imagino que você sempre teve essa postura, né, de segurança, de mulher foda, não sei o quê. Mas ali no seu íntimo, devia te doer muito. Dói muito. Todos esses ataques. Mas você combatia, assim, com muita segurança. Aí eu pensei, eu respirei. Eu lembro que na mesma semana, a Marina Morena, minha irmã, na época trabalhava comigo, era minha produtora. Ela falou assim, tem um site aqui novo, que fizeram uma comunidade. Eu odeio a Preta Gil. Eu falei, que site? Ela, vamos entrar? Ela entrou, era o Orkut. Falecido Orkut. Aí tinha uma comunidade, eu odeio a Preta Gil. Aí quando ela se infiltrou na comunidade e a gente começou a ler… Ela se infiltrou na comunidade. Ela fez um perfil pra ela e entrou. Tipo, se pediu pra entrar na comunidade, eu odeio a Preta Gil. E aí quando ela entrou, a gente começou a ler por que as pessoas me odiavam. Porque ela é gorda, nojenta, se acha. Não. Eu falei, gente, eles estão me odiando por isso. Não é pelos palavrões, não é pelo que eu tô falando, é pelo que eu sou, é pelo meu corpo, Exato. é pela minha existência. Falei, peraí que eu vou responder esse aqui. E aí eu fui me fortalecendo. E aí eu voltei com uma força que… talvez com uma força, com um medo, com uma vulnerabilidade, com tudo isso junto. Mas eu não tinha outra opção. Eu falei, eu vou encarar. E na época não tinha muito isso de apoio. Não tinha as pessoas dessa comoção que rola. Não, porque hoje em dia muito… Essa rede literalmente de apoio. A rede social que apoiava. Era todo mundo achando estranho. Todo mundo. Assim, até quem era mais amigo, até quem era mais próximo, falava, mas você também, né? Claro, porque também foi uma desconstrução pra todo mundo, mas
mas você também falou demais, né? Mas você também pediu. Eu ouvi isso de pessoas próximas, assim. E aquilo me assustava. Eu falava, gente, o que tá acontecendo? E além da comoção, acho que também tem a estranheza de se falar sobre o assunto, né? Se falar do corpo gordo, se falar… Hoje em dia, todo mundo fala do body positive. Todo mundo fala da aceitação, do auto-amor. Na época era uma coisa que… a gente nunca tinha ouvido falar. E as pessoas próximas, realmente, que faziam esse tipo de comentário… Não é que não existia amor, não existia nada. Era assim, né? É estrutural. Assim também, né? A gordofobia e todos esses preconceitos, eles são estruturais. As pessoas muitas vezes achavam que estavam sendo boas comigo. Assim, mas ô preta, você tem tanto talento, um rosto tão bonito, por que você não emagrece? Olha, que merda. Por que você não… E então, você entrou nessa, assim, de tomar remédio, uma época… Isso era tão mais forte, do que… encaixar, do que você tá certa, você é linda, do jeito que você é. Não existia isso. Eu não lembro de uma pessoa… Eu lembro de uma pessoa, o meu ex-marido, Rafael Dragô. Ele sempre… Dragô de novo aqui na mesa, Dragô! Falaram dele aqui, beijo! Quem falaram? Sim, o Manuel Soares. Dragô, paixão. Rafael sempre falou pra mim, Você assim… foi casada com Dragô, cara. Que maravilhoso. Sou rodada. Olha, o que ele falou? Rafael, ele falava pra mim, você não precisa se enquadrar, você não precisa emagrecer. Eu lembro que quando eu marquei a primeira lipoaspiração, assim, que eu fui fazer, ele falou, você não precisa disso. Você não é bonita, você não precisa, você é bonita do jeito que você é. Não. Ele falava muito isso pra mim, mas eu não tava ouvindo ele. Era um mundo a sociedade. Falando, e era isso, era aqui, ó, uma coisa… vai ficar ótima. Não, realmente, sim. Olha, eu tenho uma média…